Manuel de Barros diz que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros. Ele diz que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. O conto A Cabeça da Garoupa produz encantamento. Nos convida a observar sua autora preparando com as palavras um delicioso prato libanês de maneira criativa e apaixonada, que além de nos fazer sentir água na boca, nos provoca inquietude, curiosidade, questionamentos e transformações. É com muita satisfação que convidamos para nosso Quem Ouve um Conto, Sonha Outro Conto, Thais Helena Tomé Marques, psicóloga e psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, com funções didáticas, para nos contar como sonhou esse conto, escrito por ela há alguns anos, e através desses sonhos nos oferecer saborosos ingredientes para o despertar da observação de nossas próprias experiências, levando em conta as sensações e as imagens que nos ocorrem, para com isso percorrer diferentes caminhos do nosso mundo mental. Vamos conhecer o conto e em seguida ouvir como esse conto foi sonhado por ela. A Cabeça da Garoupa. Lá estava ela, entre elas, menina moça. Ao todo, eram 4 gerações de mulheres libanesas convivendo em intensa relação de intimidade, na qual os ensinamentos eram passados de mãe para filha sem questionamentos. A sabedoria árabe da alquimia culinária tentava fazê-la moça e as orientações não cessavam, corriam como o rio corre para o mar. As folhas de uva, recheadas com arroz, carne moída, tomate picado e especiarias, teriam que ser cuidadosamente enroladas de forma a parecer charutinhos bem empacotados, para que não desmanchassem ao toque, pois seriam degustados com as mãos. O quibe teria o resultado gustativo perfeito de carne e trigo moídos, com cebolas e hortelãs minuciosamente picados, azeite e condimentos árabes muito bem misturados e batidos para que se ligassem ao sabor do contentamento. A garoupa, peixe da costa libanesa muito consumido na região, seria limpo de suas vísceras, escamado e bem lavado, já sem a cabeça. Os próximos passos seriam salgá-lo, acrescentando as tais especiarias e lascas de limão em seu interior, bem como pimenta do reino moída, paus de canela e folhas de louro. Depois, untá-lo com um bom tanto de óleo de gergelim e, por fim, envolvê-lo em papel alumínio para passar pela efervescência do fogo, em média temperatura, mas com a máxima confiança. Para ter continuidade, a herança da culinária árabe deveria ser incorporada ao patrimônio familiar, assim como a sensação de bem-estar sensorial ao observar sua degustação prazerosa. Toda aquela, sempre muita comida teria que comunicar através do sabor, cor e forma a sensação de um momento de deleite inesquecível. A sobremesa não poderia faltar, porque era como música em festa, um elemento indispensável. A imagem expressiva é a da namura, saboroso doce feito de um assado, misturando farinha de semolina com uma boa quantidade de manteiga, amêndoas fervidas em água de rosas e coalhada fresca. Antes de ir ao forno, é coberto com amêndoas inteiras e, depois de assado, espetado com os dentes de um garfo para ser inteiramente abraçado por uma fina calda de açúcar, semolina e água de flor de laranjeira. Maravilhoso, simplesmente. Mas como nem tudo são flores de laranjeira, a menina moça, futura mulher da última geração, sofria com seus questionamentos. Olhava a vida e se espantava. Perguntava à sua mãe, por que a cabeça da garoupa teria que ser cortada? Afinal, qualquer cabeça sempre fora considerada parte essencial e continente de tudo que era vivo.
por que não poderia ser servida também? Em sua mente moravam angústias relativas ao primeiro amor e à dor da indignação. Impossível viver o amor por não ter sido escolhida. Por que foi assim? Por que não me escolheu? Por que a cabeça da garopa tem que ser cortada? Por que isso? Por que aquilo? A mãe, sem questionar, se inquietava, dizendo que assim lhe fora ensinada por sua própria mãe e que sua mãe, por sua vez, recebera a herança da mãe dela, bisavó da menina moça. Aceite sem discussão, dizia, para se livrar logo dela. As indagações não cessavam. Tal qual a mãe, a menina bem que gostaria para acabar de vez com o tormento. Em busca de alguma resposta, foi ter com a bisavó, que vivia entre elas e falava libanês, herança inquestionável e insubstituível para uma pessoa tão árabe. Somente a linguagem verbal articulada seria suficiente? Era um problema de línguas ou de coração? Talvez faltasse entre elas a linguagem do coração, porque ela nunca aprendeu a falar a minha língua? A menina se perguntava e sofria. De um tio que tinha permissão para questionar, pois entendia a língua e era homem, finalmente teve a resposta. Quando recém-casada, a bisavó tinha em sua pobre cozinha uma única forma de ferro, na qual o peixe só caberia se lhe fosse tirado a cabeça. A peça fora forjada por seu amado esposo, pescador que havia se perdido no mar. Quanta dor lhe causou saber que seu bisavô desaparecera no oceano. Seria essa a razão pela qual ela mesma tinha tanto medo do mar e de toda sua vastidão? Não seria melhor ter aceitado as sugestões para se contentar sem discussão? Não aguentava mais ser ela mesma. O espanto tomou conta da agora moça menina, pois na raiz dessa tentativa de variação estava uma sensação de desastre. O conhecimento passado para as gerações seguintes, quase como uma repetição supersticiosa e sem sentido, a de que a garoupa à moda árabe teria que ser preparada sem cabeça, poderia ter alguma chance de alcançar outra forma na história de uma relação que um dia se perdera. Para a menina moça ou moça menina, já não sabia mais quem era, envolvida com as dores de uma primeira paixão, mergulhar na sensorialidade compartilhada por tantas gerações de sua família em busca de sentidos, lhe oferecia substância para sonhar e se apropriar de seu próprio significado. Mas não sem dor. A dor compartilhada por gerações, cujo significado havia se perdido com o tempo, tornando-se um ato ritualístico banal que lhe parecia esvaziado de emoção, ganhava vida. Estava sendo impulsionada a romper com o familiar já sabido e formatado, com a mentalidade do rebanho. Chega-lhe um questionamento conectado a uma relação ancestral de um casal, o que confere sentido ao momento presente, às suas próprias emoções e lhe dá uma noção singular de si mesma. Agora sim, a narrativa dos primórdios da existência familiar, registro de separação e dor, e o ato repetitivo e sensorial ganhavam um novo significado. Imaginava preparar o peixe cultivando os conhecimentos da herança familiar de modo singular. Um dia, quando se sentisse mulher, será que assaria a garoupa inteira, mesmo temendo que um vaticínio tombasse sobre sua cabeça? O peixe poderia não ficar apreciável. Seria essa a famosa praga de mãe? Ou a honrosa ameaça da moralidade arcaica de todas elas juntas? Mesmo assim, a menina sentiu-se entre quase moça e quase mulher. Inexoravelmente diferente das mulheres da família, experimentou uma emoção dolorosa e paradoxal. Sentia sua existência com acréscimos. O patrimônio culinário familiar poderia ser usado de forma criativa e singular. Estava quase liberada da repetição, mesmo pertencendo a uma família e sofrendo as pressões naturais para diluir-se nela. Sabia de sua própria atração por usar a forma conhecida. Sonhou que nesse trânsito encontraria amores
que lhe oferecessem diferentes tamanhos de formas e formas, e com as quais pudesse compartilhar os pratos que elaborasse. Quem sabe, então, nos tempos de separação, os momentos de degustação compartilhada seriam inesquecíveis, porque poderiam adquirir outras formas, outras formas. Eu começo agradecendo o convite para participar desse projeto da Diretoria de Comunidade e Cultura da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, que eu vi nascer. É um prazer colaborar com uma concepção tão bem pensada para que a construção literária e os recursos estéticos que dirigem as obras literárias façam a sua função, estimulem o sonhar e, assim, o acesso às muitas feições da nossa existência emocional, que podem parecer contrárias umas às outras, mas na verdade são complementares. Nesse sentido, a psicanálise e a literatura se contribuem mutuamente. A atual diretora, Carla Belodi, e a toda a comissão da Diretoria de Comunidade e Cultura, muito obrigada. Eu vou falar a partir do conto A Cabeça da Garopa, sobre um tema que é muito importante para mim, a observação em psicanálise, e sobre como a complexidade de sensações e emoções transitam nas relações humanas, nos levando a ter acesso a novos estados mentais, porque, na verdade, muitos deles nos habitam, muitas facetas de nós mesmos nos compõem. Eu nasci de uma família libanesa e, sendo mulher, aprendi a cozinhar com a minha mãe, que, por sua vez, aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a minha bisavó. Essa tradição é milenar entre os libaneses, né? Em minha família de origem, o habitual era que, nos finais de semana, as mulheres começassem a preparar a comida logo ao amanhecer. Eu e a minha irmã gostávamos de estar com elas, né? E ajudar-nos a fazeres. Cortar as folhas de repolho e de uva de um determinado tamanho para rechear e enrolar em forma de charutinhos, de modo que eles ficassem firmes. Caso não ficassem, nós teríamos que refazer. Passar os ingredientes do quibe no moedor de carne, lavar as folhas de hortelã, a salsinha, a cebolinha, para formar bolinhas do mesmíssimo tamanho, com a massa da esfirra e do manakish, para que elas pudessem ser abertas com um rolo de madeira, descascar os grãos de bico. Bem, eu gosto muito da comida árabe, particularmente do manakish. É uma espécie de pãozinho feito com farinha, sal, azeite e água, em forma de esfirra aberta. A massa desses ingredientes se transforma em pequenos discos cobertos com za'atar, é uma especiaria árabe, e azeite. Eu perguntava para minha mãe como é que ela fazia, porque eu queria aprender a fazer tudo aquilo que eu gostava tanto. Quando eu perguntava, mãe, como é que faz isso? Ela respondia displicentemente, né? Fazendo. Depois, enquanto ela ia improvisando, ela falava assim, olha, ela ia colocando os ingredientes rapidamente, do meu ponto de vista, na ocasião, e falando o nome deles. Bacia de alumínio, farinha, faz um buraco no meio da farinha para colocar o fermento esfarelado, água morna para dissolver o fermento, azeite, mais água, agora fria.
mas eu ficava atenta às quantidades. Naqueles momentos, eu pensava que ela me estava sonegando informações, porque eu acreditava que talvez ela quisesse ser a única a saber. Eu estava apenas valorizando caracteres objetivos, qualidades fixas e determinadas. Uma visão que, naqueles momentos, não se importava com outros detalhes, né? E recusava a impressão viva, criativa, impactante dos movimentos da minha mãe e que tanto me encantaram no princípio da experiência. Porque logo me preocupei com receitas e com as quantidades. E com o passar do tempo e com a experiência de vida, eu percebi que eu queria as receitas e ela provavelmente não tinha para me oferecer, justamente porque ela sabia fazer e não seguia receitas. Mas eu penso que, sem saber muito bem o que estava fazendo, né, ela me colocou para observar. Eu também não tinha consciência do que aquilo significava para mim. E me pus ao lado dela, né, tentando calcular as medidas, copos, pacotes, colheres, xícaras. Isso se tornou muito difícil para eu acompanhar. E muitas vezes eu quis desistir, porque ela era muito rápida. Criativa, ela substituía ingredientes, aumentava, diminuía, conforme o número de pessoas que iriam comer. Facilmente eu perdi as contas. Tinha que esperar pela próxima vez, pelo próximo momento, dia, semana. Felizmente eu não me recusei a fazer conexões com aquelas experiências. Então eu me disciplinava para tentar perceber tudo aquilo de um modo muito fluido, com qualidades de emoções que privilegiavam a força que se originou da minha primeira experiência. Uma visão admirada dos detalhes, da habilidade e paixão da minha mãe para poder também realizar aqueles quitutes, como ela fazia. Bem, aprender com a experiência, né, significa estar aberto a ela para alcançar outras formas, outro olhar para o já conhecido, o estabelecido. Quando eu me tornei mãe, eu continuei essa tradição com os meus filhos. Eu pude entender a minha mãe e me dar conta de que eu sabia fazer sem as receitas. O que eu aprendi observando a minha mãe nos vários finais de semana foram alguns padrões que partiram do sensorial e alcançaram um status não sensorial, quer dizer, estético. Nuvens de sal, cachoeiras de farinha, o compasso dos movimentos das mãos e dedos na massa, as pétalas de hortelã a enfeitar o quibe na travessa, fios de azeites dançante, o ritmo do rolo que espalhava a massa na mesa enfarinhada, o aroma maravilhoso que se desprendia dos ingredientes, a arrumação do quibe na travessa, desenhando uma grande folha de laranjeira, com seus sulcos preenchidos pelo brilho do azeite, o gosto e a textura de um punhadinho de quibe cru que vinha da sua mão, direto para minha boca, e tudo mais. Uma apreensão estética daqueles padrões sensoriais. O que aconteceu foi que, com o tempo, todos esses elementos que partiram do sensorial me permitiram alcançar
criativamente a confecção desses alimentos com emoção. Aliás, a experiência analítica nos mostra de maneira convincente que as emoções, a partir das quais a capacidade de pensar pode ser alcançada, são experimentadas em primeiro lugar como estados sensoriais, com os quais nós temos que nos haver. Então, a partir dos meus registros sensoriais, eu me arrisquei a fazer conexões imaginativas. E eu criei, através daquelas percepções, um outro nível de observação, através do qual eu aprendi como confeccionar cada um daqueles pratos. Um outro sistema de observação para observar um que estava saturado, que era a minha ânsia por receitas. A capacidade imaginativa, ela é a ponte possível entre o sensorial, que são as quantidades, as receitas, e o emocional, que são as qualidades, os detalhes, os sonhos. Eu percebo que quanto mais aberta eu estive para os meus registros sensoriais, mais eu pude conectá-los a uma imaginação criativa. E as palavras que me chegavam, tanto da minha mãe como de mim mesma. Tempos atrás, eu preparei um manakish coberto com uma mistura de damasco e água de flor de laranjeira. Ficou um doce saboroso. Meu marido gostou e eu imagino que seja porque nós temos uma relação de intimidade que nos vitaliza para a troca de experiências. Cada um de nós pode ser quem é naquele momento vivido. Quando eu estou fazendo quibe, frequentemente eu ofereço um punhadinho diretamente à sua boca. E ele palpita sobre o sal ou a hortelã, né? Nós sabemos que uma expectativa, uma pré-concepção, uma expectativa, pode encontrar uma realização na intimidade de uma relação. Dentre as teorias psicanalíticas, há a afirmação de que o conhecimento que interessa para a vida é aquele que advém de uma relação de intimidade. Se a minha mãe me tivesse oferecido as receitas, provavelmente eu não poderia observar, porque não estaria atenta aos padrões presentes na relação de intimidade que eu estabeleci com ela a partir da minha busca. Eu faria segundo a receita, mas provavelmente não ia ter a chance de inventar de um modo criativo algo novo dentro dos padrões e dos modelos que eu apreendi. A consideração pelas sensações, elas foram importantes para alcançar essa experiência e direcionar a minha busca por um modo próprio de ser eu mesma. Hoje, eu não penso que houve ataque por parte da minha mãe, né? Ela não estava me ensinando pelo vértice da dor, e sim me apresentando a possibilidade de observar e de aprender com a experiência, fazer de uma outra forma, com uma outra forma, escolhendo a maneira de me apropriar e de realizar por mim mesma o que ela fazia com os alimentos. Eu posso afirmar que as formas e as formas pelas quais a experiência de cozinhar me foi passada, tanto são sentidas por mim, quanto inventadas quando eu as realizo.
A experiência vivida dentro do modelo psicanalítico da relação mãe-bebê nos propõe tanto possibilidades de realizações para as expectativas, as preconcepções, né? Como também de encruzilhadas a cada momento vivido. De acordo com a ideia de complexidade da mente, há um espectro de movimentos mentais no qual nós transitamos, né? Entre a simbolização e a não simbolização, entre a capacidade e a incapacidade para sonhar, entre o sensorial e o emocional. Como não são movimentos contrários, e sim complementares, nós temos que tolerar as incertezas, o mistério, até que um padrão, um modelo surja para a gente poder dar forma e encontrar palavras claras para reconhecer uma intuição quando ela nos chega. A mente, ela surge entre o sentimento de desamparo e o que a gente pode pensar como uma ampliação da imaturidade. O que é isso, né? Permanecer observando e aprendendo. Nós usamos a capacidade imaginativa para dar conta das nossas precariedades, das nossas vivências de desamparo. Existe um componente que eu quero ressaltar, né? É o seguinte, eu penso que a tradição, em todos os níveis, é parte da nossa herança e ela tem importância fundamental. Eu não estou sugerindo que a comida feita a partir de uma receita não possa ficar saborosa, mas o bem-estar e a sensação de realização para quem cria é fantástica, rejuvenescedora, e eu penso que esse elemento ele se adiciona ao preparo, né? Além disso, a minha observação da reação das pessoas que degustam também vai sendo incluída no preparo. Não muda o alimento, mas privilegia diferentes modos de experimentar. Se a minha bisavó pudesse degustar, possivelmente ela reconhecesse o meu manakish e o aprovasse, mas para ela não deixaria de ser diferente do seu manakish tradicional. Em psicanálise também prezamos a tradição que a instituição preserva, mas a singularidade das nossas observações ela é preciosa para a sobrevivência da psicanálise, para os saltos que podemos promover na técnica, respeitando sempre o método psicanalítico, né, que é a investigação da vida psíquica. Eu imagino agora uma cena primordial, né? A partir dela, eu acesso uma imagem de uma complexidade multigeracional. É um holograma, né? Que contém diferentes habitats, diferentes mulheres, diferentes gerações, diferentes estados mentais, acessíveis, que vão ficar acessíveis a partir de um padrão, que é cozinhar. Eu crio, então, uma representação visual, que é um holograma, né? Que é o registro de objetos que, quando iluminados de forma apropriada, apresentam para mim assim, uma cena. Né? Essa mesma cena reflete e absorve de volta uma luminosidade. Eu estou falando de um sistema de observação que é capaz de reenviar para mim mesma, né, informações a respeito de algo que está acontecendo ou que está por se constituir. Nesse momento se forma um sistema observador e um sistema
observado, que se entrelaçam. O holograma imaginado é um sonho que eu sonhei, relendo o meu conto. Ele é o seguinte: uma mulher, membro de uma tribo nômade, próxima de uma tenda armada debaixo de um cedro, a árvore do deserto do Líbano. Sob pouca luminosidade da alvorada, ela derrama uma concha de massa de pão fluida sobre uma meia-lua de pedra aquecida durante a noite na fogueira. Ela está confeccionando os pães de folha que vai ser servido após o raiar do sol. Eu penso que os padrões que eu detectei observando a minha mãe naqueles finais de semana me conectaram com uma experiência que se estende desde os meus ancestrais até os meus descendentes, para os quais eu sou apenas um elo. Numa certa ocasião, a minha filha preparou para as amigas, né, alguns pratos árabes veganos. Quibe de abóbora recheado com tofu, bolo de tahine, charutinho de repolho recheado com grão de bico e trigo inteiro. Ela se conectou com essas experiências o suficiente para poder imaginar e criar pratos saborosos, né? E diferentes dos meus. A complexidade dessas cenas imagéticas contém elementos sensoriais e emocionais que são frutos das minhas latências, da minha história, da reserva das potencialidades, né? Eu sei que é apenas só um ponto de vista da experiência, mas o ponto principal que eu quero mostrar é que ele é um produto da minha autoobservação, assim como foi o conto que eu escrevi. Eu penso que, ao observar a própria experiência e levar em conta as sensações e as imagens que nos ocorrem, nós somos levados por caminhos muito diferentes do que nos propõem as teorias organizadas, sobre tudo o que existe, sobre qualquer coisa. Eu tenho dúvidas se essa imagem primordial, esse holograma, seria uma fonte de sentidos para mim, caso a minha mãe simplesmente tivesse me oferecido as receitas, né? E o que é observar se observando? O que é autoobservação, né? Eu percebo que estar com a vivacidade mental aguçada, poder fazer escolhas, renunciando ao que não foi escolhido, como numa encruzilhada, geralmente é, e se responsabilizar por isso, né, por essa escolha, auxilia a observação. Esse ato mental requer muita disciplina para suportar o fato de que o que nós sabemos é insuficiente diante de uma nova experiência. Nas relações que nós estabelecemos, nós procuramos criar um observador que compartilhe o nosso olhar, mas de um outro ponto de vista, oferecendo modelos, estimulando a comunicação de modo vivo, que é a função alfa. Eu penso que essa é a função psicanalítica. Ela é baseada na direção para a qual a nossa apreensão pessoal do método do psicanalítico nos aponta quando nós estamos observando uma relação. É a realização da função alfa no momento da experiência.
especialmente numa encruzilhada. Quando o que se abre emocionalmente num próximo momento é um abismo que nós pensamos que é intransponível, nós precisamos, num ato de fé, criar uma ponte para atravessá-lo. E terá que ser uma ponte instrumentalizada pelas várias observações que propõem direções aprendidas também pelas nossas teorias preferidas. Ser quem se é, ser si mesmo a cada momento é uma questão complexa, que envolve relatividade, multiplicidade, cisão e antagonismo. Né? Para isso, nós precisamos de diferentes sistemas de observação, além das palavras e dos sistemas formalizados pelos nossos conceitos. Bem, eu considero que a experiência afetiva com as nossas sensações seja uma ponte que dá acesso às nossas emoções. Nós precisamos de uma apreensão estética da experiência, para que sirva de base para um metasistema de observação que vai abrindo um novo horizonte para a intuição. Muito obrigada.